nossos participantes aqui, eles são não só líderes das empresas em que atuam, como também são participantes ativos também do setor, né? O Rafa faz parte entre outras coisas, do conselho do São Paulo Convention Visitors Bureau. O Paulo Ventura é presidente da UBRAF, além de ser diretor superintendente do Centenorte. E o Leandro Pimenta também tem o seu blog, que também discutindo todas essas questões. Ou seja, eles também são multiplicadores de tudo aquilo que fazem, né? Por isso que estão aqui hoje. É uma pena que seja um clube do Bolinha aqui, só tem homem hoje, apesar de que tinha, sim, presença feminina. Infelizmente, achei que a OC estaria com a gente, mas infelizmente teve um contratempo. Mas no evento como um todo tem o equilíbrio entre homens e mulheres. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês três, com relação ao resultado que vocês viram da pesquisa. Eu confesso que quando o Trump assumiu nos Estados Unidos, houve um movimento de questionamento com relação ao ESG, porque nós sabemos que Trump e sua turma lá têm um desdém com relação ao impacto ambiental, com relação à diversidade, equidade, inclusão e tal. E a minha preocupação, como os Estados Unidos são muito importantes dentro do contexto internacional, as empresas também iriam, de alguma maneira, suavizar a sua pegada ESG. O que a gente está vendo agora é que, conforme a poeira vai baixando, é que as empresas estão num caminho sem volta. Quem começou a atuar em ESG começou a perceber que vale a pena, até porque você performa melhor, você até lucra mais com ESG. Isso é que elas têm visto. Então, eu queria primeiro ouvir de vocês. A pesquisa mostrou aqui que tanto o pessoal de hotelaria como o pessoal de eventos considera ainda ESG bastante relevante e fundamental para os seus negócios na sua maioria. Eu queria, numa rodada, começando com o Rafa, se a sua percepção de mercado, eu sei, nós trocamos bastante ideias, o Rafa tem alguns pontos que ele sempre coloca, que tem a ver um pouco com a percepção versus realidade. Então, eu queria te ouvir, Rafa, se esse retrato que você viu hoje aqui bate com a sua percepção no seu dia a dia de negócios, se isso realmente está acontecendo no Grupo R1. Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente já conversou isso algumas vezes, a minha percepção é que ainda melhorou bastante, eu acho que a gente no mercado a gente deu uma amadurecida, mas ainda é muito greenwashing. Eu acho que, infelizmente, a gente vive um conflito, falando de ESG, talvez a questão social e ambiental, não tanto em governança, porque eu acho que a governança, se a empresa não tiver, realmente ela não consegue mais estar atuando no mercado. Agora, a questão socioambiental e a questão social é assim, para mim, no mundo de eventos, é simplesmente todo mundo correndo atrás para mostrar alguma coisa para o mercado, mas não faz nada. Essa é a grande realidade. Se você for olhar de fato o que acontece nos eventos, é escabroso. Essa é assim, e muitas vezes isso é patrocinado pelos clientes, né? Então, a partir do momento que você empurra tarifas, você diminui o tempo de montagem dentro dos eventos por uma questão financeira, o que você está entregando na ponta não tem absolutamente de nada favorável. E aí o empresário que lute, o empresário que fique com essa conta, os espaços que fiquem com essas contas, porque o cliente está errado. Então, acho que a mudança ela é profunda. E assim, eu vejo muito cliente subindo no palco e falando um monte de coisa e entregando outra. O que é um verdadeiro absurdo. Isso é uma tristeza ainda no nosso setor. Nosso setor é muito informal. Então, assim, essa coisa do freelance, ele tomou uma dimensão e as pessoas estão engatando nisso como se fosse algo extremamente legal, e não é.
Você entendeu? Todos os direitos, né, não estão sendo observados e chancelado, no final da conta, por uma contratação aí, o bottom line lá, o orçamento final é o que vale a pena, né? Então, e me parece, assim, só para concluir, que dá um apagão. Em eventos é um negócio dentro da empresa, isso já é assim, né? Questão de segurança e tudo mais. Quando ele sai e vai para um hotel ou para um espaço de eventos, ele parece que ele transfere a responsabilidade como se ele não fosse responsável por nada disso. Então, tem que olhar com critério, sim. Eu acho que para sair desse discurso vazio que todo mundo está fazendo, porque se você for aqui nas caçambas aqui fora, são toneladas e toneladas de lixo, você entendeu? Sem destino, e está tudo certo. E vida que segue, as pessoas promovendo isso, o intermediário que deveria também olhar isso, está preocupado com o markup dele. Então, para mim é uma farra aí, infelizmente, que em eventos tem muito para se fazer, tem muita iniciativa boa, muito boa vontade, mas infelizmente na vida real é diferente. Bom, então eu queria agora passar para o Paulo com 2 chapéus aqui, né? Porque ele tem o chapéu lá do Center Norte, que é benchmarking. O Center Norte, sem dúvida, ele é benchmark do mercado em termos de adoção de práticas ESG. E também tem o chapéu de presidente da UBRAF, que estabeleceu esses 12 compromissos para que não fique só nessa coisa da festa que o Rafa está dizendo, né? Que não fique aquele, tudo bem, eu sou bonzinho, todo mundo é bonzinho aqui, mas a hora que você vai lá, você vê caçambas cheias de um lixo que não precisava existir, que se você tem, por exemplo, cenografia, muitas vezes a cenografia, que ela pode nascer de uma maneira responsável, ela pode nascer já pensando em resíduo zero, né? Tudo isso tem. Bom, então eu queria te ouvir, Paulo, com esses 2 chapéus, né? Os 12 compromissos, eles estão rolando e também lá no Center Norte. Conta um pouco mais. Tá, eu vou voltar um pouquinho. Primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradecer ao Marcelo pelo convite e estar com as feras aqui em cima é muito legal. Eu vou voltar um pouquinho para trás. Faz 10 anos que eu escuto falar de sustentabilidade. Começou com isso. E a coisa da ecologia. E eu falo isso para muitas pessoas, eu tinha a ideia de que eu não ia querer virar ecochato. Então, e que para mim ecochato é aquele que abraça a árvore, né? E eu achava que era isso. Vou abraçar a árvore. Até que um dia apareceu a sigla ESG e a coisa começou a ficar um pouco mais completa. O que acontece, de fato, de direito, é que tudo isso é muito novo. É antigo que se fala, mas é novo. Em 2006, um instituto sem fins lucrativos na Pensilvânia desenvolveu um selo, que é o famoso Sistema B ou B Corp, como é conhecido no mundo. O B Corp nada mais são empresas responsáveis que, junto com as suas ações, elas entregam valor na ponta de credibilidade, sustentabilidade, envolvimento social. E nós somos hoje, o Expo Center Norte, a cidade Center Norte, o primeiro complexo no mundo a ter a preferência de ter o selo B no Brasil. No Brasil são 353 empresas atualmente que possuem esse selo. A mais conhecida, que é uma referência para todos nós, é a Natura. A Natura é uma empresa selo B, é uma empresa B Corp. O ano passado eu estive na Bélgica visitando uma montadora, uma empresa de montagem que o Rafa conhece, que é a Bimatrix, e quando eu comentei que nós, no Center Norte, no Brasil, éramos B Corp, a reunião mudou de lugar, a reunião mudou de atenção. Como assim? Vocês são aquela empresa que é a única no mundo que possui o selo B Corp? Sim, eu estava com a Cláudia, ela está aqui. A gente ficou até meio que assim, sem graça, do tipo assim, mas o que isso quer dizer, né? E aí que a gente foi entender que é sinônimo de responsabilidade. Não à toa, hoje pela manhã eu acabei de vir, Alexis, de uma reunião da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Porque desde 2023 nós temos uma lei no Estado de São Paulo que já existe e que trata a gente não fala lixo, a gente fala dos resíduos. Eu aprendi também, tá? Eu era o maior ignorante com essas coisas. E os resíduos, eles têm que ter um tratamento, são os resíduos sólidos, tem que ter um tratamento específico para ele. E essa lei estadual, ela está prontinha para ser
regulamentada. E nós somos chamados, pela primeira vez, eu preciso falar, e falei isso para o Armando, nós somos chamados como o BRAF para, antes da regulamentação, discutir se a lei está ok, discutir se tem alguma coisa lá que precisa ser mexida. Isso nunca aconteceu. Geralmente a lei acontece, vai, promulga, faz, e aí, putz, não é execuível, ou então não dá para fazer. E agora? Vamos multar. E eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo totalmente diferente. Nos chamou para conversar. Qual que é o processo? Existe uma coisa chamada PGRS, que é um plano de ação que você precisa fazer. Está na lei. O que acontece hoje, Alexis, é que hoje no Center Norte, todos os clientes do Center Norte saem dos seus eventos com relatório socioambiental, onde eles recebem exatamente isso. Todas as informações pertinentes a um PGRS, que é para sair do modelo greenwash, de só falar, e as coisas não acontecerem. O que eu quero dizer é, eu falei isso para o Armando, eu vou repetir aqui em público. A responsabilidade do tratamento do resíduo de grandes geradores como espaços de eventos, e evento é uma palavra muito mística, que um batizado é um evento, um casamento é um evento, qualquer coisa é um evento. Só que eu sou gerador de eventos grandes, né? Então eu sou polo gerador de grandes resíduos. Eu sou responsável, inclusive no CPF, porque eu represento a empresa, do que tudo que tem e que sai do Expo Center Norte. Então a nossa preocupação, infelizmente, começa com o bolso, começa quando dói. Mas hoje já saí desse lugar. Hoje eu começo a achar que nossos recursos são finitos, a natureza está nos cobrando cada vez mais claro. E sim, o Trump parece ter essa filosofia de tô nem aí, mas o B Corp nasce na Pensilvânia e ele espalhou pelo mundo. Eu sinto que a gente está num bom momento, numa boa discussão, onde os equipamentos, ou seja, aqui o Rebouças, Center Norte, a GL com a AMB, com o São Paulo Expo, Transamérica, nós, e é isso que eu tento levar agora para o BRAF, nós somos a principal chave de mudança de cultura. Nós temos a responsabilidade, como equipamentos, de exigir que todos os promotores e que todos os expositores sejam responsáveis pelos seus resíduos. De uma forma ou de outra, isso vai ter que acontecer. E está latente. Eu sinto falta da hotelaria ter um envolvimento maior. Eu venho do mercado hoteleiro. Eu fui hoteleiro a minha vida inteira. Eu posso falar com alguma propriedade. A hotelaria não tem esse olhar para muita coisa. A segurança do evento, não estou dizendo todos, eu estou botando numa panela muito maior, tá? Mas assim, você vai montar um evento num hotel, o máximo que você fala é onde que é o painel? O teu pessoal fala, onde que é o painel? Onde que é o quadro? Lembra disso, Fê? A gente chega, o quadro de luz está ali. Abre a quadra e pluga aí. A gente não tem noção do que aquilo vai acontecer. E com o resíduo é a mesma coisa. Eu sei que eu estou me alongando, mas assim, a responsabilidade está vindo através de formas legais. Através de uma lei estadual que vai puxar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, uma fila. Existe uma lei federal já, também de tratamento de resíduos sólidos. E cada vez mais é importante a gente entender que a regulamentação ela não vem para nos machucar, ela vem para nos colocar num lugar onde temos que perceber que os nossos materiais são finitos, que as pessoas daqui a pouco não querem mais trabalhar nos nossos negócios porque eles são insalubres, que as coisas vão começar a mudar radicalmente se o equipamento não tiver estrutura, se a caçamba de resíduos não tiver separada, não tiver bonitinho os itens reciclados, não tiver estrutura física, não tiver estrutura lógica, porque senão as coisas não funcionam e vai doer no bolso, indiscutível. Ah, mas ser ESG custa caro. Custa caro. Custa caro. Mas dá uma satisfação e tem um retorno lá na ponta, porque as empresas começam a buscar outras empresas que são iguais. Então, alguns negócios acabam vindo para nós porque nós temos algumas coisas diferentes e que isso atrai pessoas diferentes. É uma escolha. Muito bom. Queria perguntar agora da tua visão, Leandro, como empresário da TG.mob, enfim, né, você numa área de logística, uma área que tem também uma área que está sempre com o olho, né, com relação à questão de emissões, principalmente, você tem muitos veículos lá e que, logicamente,
aplicar ESG significa, antes de mais nada, quando você pensa em materialidade, é no seu equipamento. É você olhar para dentro e falar, antes de eu pensar em fazer algo benemerente, algo social que é bacana, que é legal, tal, ou de plantar árvores, antes disso, é como é que você olha para dentro e a sua operação, né, que esteja aí. Então, eu queria a tua visão também da pesquisa como um todo, da tua visão como empresário dentro desse contexto, sabendo que você também é uma B Corp, né? Primeiro, agradeço o convite, obrigado a todos. Eu estava vendo a pesquisa, né? E a gente, lógico, o carro, a gente faz emissão de CO2 e a gente faz a compensação já há mais de um ano. Acho que 1 ano e meio, 2 anos, a gente faz a compensação de CO2. E na pesquisa me chamou a atenção que ninguém aqui está compensando CO2, somente uma empresa. A TG Mob está fazendo, pelo menos dos nossos colaboradores. Então, todo mundo que está vindo, que saíram das suas casas, nossos colaboradores, vieram para cá, nós verificamos quilometragem, se vende carro, se vende ônibus, metrô, para fazer a compensação, e eu vou divulgar isso no nosso Instagram. Mas, assim, eu até discordo do Rafa, que ele falou que governança todo mundo tem. Eu não acho que todas as empresas têm. Eu acho que elas deveriam ter, mas eu acho que elas não têm. E quando eu comecei com isso, eu sempre pensava igualzinho a ele, sustentabilidade, abraçar árvore, mas eu fazia a minha parte que eu achava que era bom para o mundo, né? Que eu vou envelhecer, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tudo isso, e o que eu achava melhor para o mundo. Quando veio a onda de ESG, né, essa onda que começou, eu fui estudar. Era 2002, estava na pandemia, eu trabalho com transporte e faço muitos eventos, automaticamente a gente não tinha eventos. O que eu fui fazer? Me especializar. Comecei a estudar, e eu continuo estudando ESG, hoje na FIA. Estudei ESG e falei, poxa, eu não quero que a minha empresa seja uma empresa de 2019. E olha que quando eu cheguei na empresa em 2018, 17, 18, eu aboli papel, copo plástico, isso há muito tempo atrás, 2018, 2019. Mas eu falei, eu não quero que a empresa seja a mesma de 2019. E aí, o que eu vou fazer? Aí é aquilo que a gente faz, olha para dentro da empresa, né? Eu sou um homem branco, sou gay, sofri preconceito a minha vida toda, ainda sofro preconceito, né? E eu falei, poxa, o que eu posso fazer diferente como governança? É olhar um todo. Hoje eu tenho diretoria, minha diretora é mulher, eu tenho diretora como mulher. Quando eu penso em contratação, eu olho, para você ver, inclusão nessa pesquisa, praticamente não foi feito nada. É greenwash total. É papel, água, copo descartável, canudo, sabe? Mas é equidade, sabe? Então, assim, hoje eu olho muito para isso. Então, eu abro vagas afirmativas. E aí você fala assim, quando eu abro vagas afirmativas, eu coloquei no LinkedIn, só apareceu gente branca. Eu estou procurando um lugar certo? Será que lá no LinkedIn eu vou conseguir encontrar? Então eu comecei a fazer essas pesquisas. Além disso, eu fui a primeira empresa de transporte a fazer o Pacto Global da ONU, né? E uma das ODS que eu trabalho é a igualdade de gênero. E aí as pessoas acham assim, mas você só está tirando certificado só para ter. Não, porque se eu não faço o meu relatório de sustentabilidade, o meu nome fica sujo, o nome da minha empresa fica sujo. Então, a gente tem um compromisso, né? E quando eu fui tirar o selo B, que eu consegui no ano passado, eu sou muito feliz que é a única empresa de mobilidade do Brasil, tirando patinete elétrico, tudo, que trabalha com ônibus, não foi fácil, foi 1 ano e meio para eu tirar. Porque eles olham governança, eu tive que mudar todos os processos da minha empresa, todos foram alterados. Eles olharam toda a parte social que eu faço, e eu faço muito, né? A análise é profunda. Né? A análise profunda. E é o que eu falo, hoje eu sou selo B, mas a qualquer momento eu posso deixar de ser. Porque se eu não continuar fazendo o que eu faço, esse selo vai embora da minha empresa. Esse é o maior drama que a gente está vivendo hoje. É isso. Então, assim, eu participo agora em agosto, vai ter em Belém, né, o primeiro encontro, acho que no Brasil. Eu vou estar lá para participar, então assim, eu participo com outras empresas e aí eu olho isso tudo. Na parte social, a gente faz muito na área social. Eu ajudo ONG, eu distribuo marmita, porque assim, uma coisa é ajudar, eu do lado dou dinheiro. Falei, cara, mas não só tem que dar dinheiro, eu tenho que ir lá ver a realidade, entendeu? Então eu convido os funcionários, eu convido o cliente, agora eu vou fazer para a campanha de agasalho, que semana passada eu fui distribuir marmita, era criança sem roupa, gente sem roupa, na Praça da Sé aqui em São Paulo. Eu ajudo a Casa do Zezinho, que atende 1.200 crianças por dia
eu esqueci agora o local, no Capão Redondo. Então, assim, e mais outros tipos de ações sociais que a gente faz. Então, é isso que eu penso. Para você falar que você faz, né, faz SG, você realmente tem que fazer. Porque hoje a galera acha que distribuir plantinha ou pagar alguém para dar um certificado, que alguns acontece, você faz um relatório que você tem que fazer na sua empresa. Só que ninguém faz. Não existe essa cobrança, não existe essa fiscalização, né? E aí, quando eu falo e eu faço, eu posto, eu publico isso. Por isso que, para mim, estar hoje no Pacto Global da ONU e ser um sistema B, isso, para mim, assim, é de uma grande vitória. E saber que uma empresa que em 2019 fazia quase nada, hoje faz muito. E aí, quando o Rafa falou dos clientes, que realmente, muitos clientes falam assim, querem contratar, eu sou isso, SG, mas não é. Eles olham os fornecedores que estão contratando, você contrata qualquer fornecedor, sabe? Por preço. E aí você não tem. Que qualidade você tem? Pessoas, aí você coloca empresas que podem ter risco para o seu negócio, mas eles não estão nem aí, eles querem saber do budget, né? Então, e eu vou falar que por ser uma empresa SG, eu tive um aumento de 30% na minha base de clientes. Então, meu ROI melhorou muito. Então, assim, eu aconselho, é uma coisa que eu faço. Eu não faço greenwash, realmente eu faço SG. Então, eu acho que o caminho é você começar a assumir compromissos públicos, compromissos que são sérios. Por exemplo, vocês três são Pacto Global. A R1 acabou de obter a sua adesão ao Pacto Global, né? Eu sempre estou ajudando um pouco a pessoa nesse processo, que é uma forma de você assumir lá os 10 compromissos do Pacto Global e, de alguma maneira, você assina embaixo que você está cumprindo aqueles 10 objetivos. É uma questão ética, uma questão moral não aplicar, né, Paulo? E assim, é só para complementar. E dentro da UBRAF, como uma associação, são mais de 100 associados hoje, é muito difícil você ter a unanimidade. É complexo. Nós fizemos o primeiro evento da UBRAF ano passado no Distrito Anhembi, já com a proposta de evento com 0 de resíduos. E é interessante essa mudança de comportamento entre... eu vou falar de Expo Center Norte, que eu me sinto um pouco mais confortável, mas assim, que eu posso falar alguma coisa aqui que eu me exponho, não tem problema. Por exemplo, uma das minhas metas até o ano passado, metas de ESG, metas minha e do time de operações com a Bruna que está ali, era manter o maior número de ter o maior volume de recicláveis, ou seja, era aumentar os recicláveis porque automaticamente aumenta receita. Essa era uma das metas até o ano passado. Nós paramos um dia e falamos, peraí, está correto aumentar o número de recicláveis ou aumentar a meta como plano de ação? Não, ao contrário, eu quero ter cada vez menos resíduos. Então a meta é cada vez mais receber eventos que tenham cada vez menor o impacto de resíduos. E vai colocar isso numa associação. Tá lá, você participou com a gente no Campo dos Sonhos, você assinou um documento em conjunto, todos colegas da UBRAF, promotores de feiras, espaços, fizemos isso juntos. Temos lá os 12 compromissos. É muito complicado, mas eu te dou parabéns porque de 353 empresas classificadas como B, nós 2 estamos aqui. Nós somos raros, nós somos peixe bem raro. Mas eu acredito que, a partir das nossas histórias, a gente estimule novas empresas. Eu quero te estimular, Rafa, a ter selo então, dessa natureza. Deixa eu só completar, que é o seguinte, eu acho que, eu acho que os protocolos são importantes, mas a gente nasce com o DNA, e sempre, isso vem de casa, tá? Você se torna um profissional, um empresário, mas você aprende em casa. E o Grupo R1 já nasce assim, já né? nasceu assim. E isso é nosso, tá? Isso não é que, olha, alguém falou para eu fazer. Eu acho que é importante, sim, essas chancelas, até comercialmente falando, eu acho que é importante. Mas de verdade, assim, eu acho que a grande provocação, e aí eu te provoco no seguinte,
e eu acompanho o trabalho, no fundo, sobrou essa conta para a gente pagar. Você como espaço, os hotéis estão sim numa corrida. Preciso correr atrás. Ficou essa conta para nós. Vou me colocar, como eu estou em 53 hotéis. Você conhece, vive esse momento. Então, assim, ficou essa conta para nós. Mas o que a gente vê, de fato, na ponta, e eu acredito que você vê isso, se você não quiser comentar, tudo bem, mas a grande verdade é uma só. O que a gente vê dentro dos pavilhões, o que a gente vê dentro dos espaços, não é, de fato, a realidade. Por quê? Porque a gente ainda vive também uma instabilidade econômica no país, que a verdade é uma só, gente. Tem montador aí vendendo almoço para comer a janta. Então, assim, é profundo o problema. A discussão ela é muito profunda. Mas eu acho que é assim, e aí vem um ponto importante, porque a verdade é uma só, chega um limite que você não tem intervenção no evento. Por exemplo, o organizador do evento. Fica um conflito porque ele está trazendo uma coisa, por mais que você chega num limite, que aí o teu colega do lado não está fazendo, você precisa fechar a conta. Você fala assim, e aí, trago esse evento para cá, ou ele vai correr daqui porque ele não cumpre, etc. Então, o que eu vejo, e a gente está numa batalha, uma das nossas empresas, né, no caso hotéis, vocês estão vendo aqui, é tudo tecido, e tem tudo um baita projeto legal. Assim, eu demorei 10 anos para ver R$1 de lucro, porque até lá foi investindo, colocando dinheiro na empresa, no ideal. Você foi para a Bélgica, você viu, o gringo lá fora está fazendo isso aqui há anos. Quando um dos nossos sócios trouxe esse sistema para o Brasil, ele quebrou. Por isso que eu comprei a empresa. Está quebrado, não conseguia colocar no mercado. Porque a percepção na ponta é assim, você fala, se custar R$10 mais caro, o setor de compras que está sendo bonificado por saving, que aí está aí uma outra coisa também, que eu acho que é impressionante, você bonificar o cara de compras. É óbvio que ele vai matar a mãe para trazer o save dele e o bônus no final do ano. Então é tão complexo isso, e sobrou. Parabéns, eu acho que é uma iniciativa muito legal, mas eu não vejo isso. Você está vendo real mesmo, assim, o promotor preocupado com isso, fazendo, porque eu tiro uma foto e te entrego, hein? Não, sim. Eu tenho a Cláudia aqui que não vai me deixar mentir sozinho. Sim, existem promotores preocupados com isso. É a grande maioria? Negativo. Não é. Se eu falar que eu vou estar mentindo. Mas assim, nós assumimos um papel de prover o relatório final, ou seja, dar destino correto a todos os resíduos, independente de receber ou não do cliente. Então você falou, sobrou a conta, é fato, mas foi uma escolha da família. O Grupo Baldrut tem essa... Mas eu discordo, não é nenhuma escolha, sabe? Porque foi uma necessidade. É porque para você... É assim, para você não tem para onde correr. Você vai ter que fazer. Mas eu posso dizer, Rafa, de boa, independente de ser uma conta, eu sinto sim que a gente está caminhando para um lugar um pouquinho melhor do que isso. É claro que assim... Você está muito polido hoje. Eu vou falar... Você está muito... Você subiu aqui no palco, bicho. Vamos falar o que é, hein? Tá bom. É assim, é muito fácil para mim, numa empresa que tem financeiramente sustentável e que tem investidores que olham para esse lugar e que pensam assim e que caminham desse jeito, desde muitos anos, um evento chamado ONG Brasil, não sei se alguém de vocês já ouviu falar disso, era um evento só de ONGs, que era 100% gratuito dentro do Expo Center Norte, olha que ninguém ganha nada de graça lá, ele já pensava nisso há 15 anos atrás. Então eu tenho a prerrogativa e a sorte de trabalhar numa empresa com um grupo de investidores que são jovens, na faixa dos seus 40, 50 anos, e que pensam isso para os seus filhos. É o que você falou, vem de casa. Não é o normal, porque custa caro. Eu falei, CSG custa caro. Custa caro, eu queria fazer muito mais, eu não faço. Por quê? Como o Rafa falou, compras, enxuga, pressiona, querem pagar a gente com 120 dias, 90 dias. Então, assim, aí a empresa fala assim, eu sou uma empresa SG. Como é uma empresa SG se ela está esmagando seu fornecedor? Então, não é. Então, para mim, é discurso. Realmente, tem muito discurso, mas eu acho que, concordo, acho que tem muita gente, não tem investidor, né? Então, assim, para a gente, de uma empresa familiar, não é fácil
fazer, né? Mas eu faço uma coisa que assim que eu gosto e eu acredito. Mas eu poderia fazer muito mais? Poderia, mas eu não consigo fazer. Então eu faço dentro do meu limite também. E de uma forma muito honesta, né, Rafa? É assim, às vezes você não tem domínio sobre aquilo. Alexis, às vezes você quer fazer. Mas, por exemplo, tudo que está aqui dentro, enquanto nós estamos usando, não é resíduo. Está sendo utilizado. Quando que vira resíduo? Quando nós vamos embora e vem a turma da desmontagem. Só que tudo isso tem um dono até o momento que vira descarte. Eu como espaço, a Ana Luísa como espaço aqui no Rebouças, eu não tenho direito de vir aqui e pegar nada no final, porque não é meu. Mas eu sou responsável pela geração. Este espaço é responsável por essa geração. A gente vai ser cobrado municipalmente com regras bem pesadas, se a gente não souber para onde vai cada coisa. É difícil, custa. Você tem que ter espaço físico para colocar as caçambas corretas. Aí passa um desavisado, joga uma quentinha dentro daquela caçamba de reciclável, contamina a caçamba inteira, ela vai embora para queima. Hoje, graças a Deus, nada vai para aterro. Né? Acho que a Multilixo resolveu esse problema com todos os grandes geradores de resíduos, se de bem ou de mal, mas resolveu, vai tudo para Multilixo e lá é tratado. Então não vai para resíduos, não vai para aterros sanitários. E eu falava lixão. Não pode, tá? Mas não pode. Não, mas eu sou do tempo do lixão, né? Não, mas pode. De verdade, tá aí umas coisas assim Não tô também. polido, né? Fala a verdade. Não importa. Você tá surpreso Não, comigo, pelo amor de Deus. O fato eu acho que é assim, ó, se você fala isso, aquilo, eu acho que hoje também não importa. Importa a intenção. Eu acho que a gente como empresário, você como diretor de um dos maiores espaços, o fato é você sair de casa com um propósito. Porque do contrário, vem de cima. É de cima para baixo. Eu conheço a Gabriela, gente do mais alto nível. Mas eu acho que a provocação aqui, e eu tô um pouco mais arisco hoje, pelo seguinte, que de fato eu vejo muita gente fazendo muita coisa legal. Tem muita boa intenção. Mas de fato, em eventos, eu acho que assim, a gente carece ainda de coisas básicas. A gente está indo na contramão de tudo que foi criado. A gente consegue burlar a lei, a gente consegue... É impressionante como o setor de eventos, a cada ano você fala assim, agora vai. Posso contar uma historinha? Pode. Eu escutei hoje, na Secretaria do Meio Ambiente, num evento de show, num show musical recente, de grande porte, que eu não vou falar o nome do evento, que aconteceu em Interlagos, foi criada uma cooperativa de catadores. Vamos lá, foi feito o seguinte, foi feito um contrato com uma cooperativa de catadores para o final do evento, o evento ser ESG. A cooperativa foi criada para o evento e ela foi encerrada após o evento. Vocês entenderam? Foi criada a cooperativa antes de começar o evento e foi fechada magicamente depois do evento. Dá para ser sério? Não. Dá para isso ser sério? Não pode ser sério. É o que você acabou de falar. A gente consegue burlar a regra, burlar a lei. É Não, mas impressionante. isso eu acho que é o seguinte, ó, de uma maneira geral, existe uma conscientização que ela passa por todos os setores da economia. O setor de eventos, o setor de hotelaria, o que seja, ele não é uma ilha nesse universo. Ele faz parte do contexto geral. O que eu acho que tem, assim, vocês como líderes de instituições têm um papel fundamental de pisar no calo. Por exemplo, eu concordo muito com o Leandro e também com o Rafa. Começa no cliente. Porque quando o cliente paga em 120, 150, 180 dias, ele contamina todo o processo. Então, falar assim, ter governança e encher o peito. E tem empresa muito bacana aqui, que foi citada, inclusive, aqui pelo Paulo, que é considerado um benchmark internacional, que na hora de contratar fornecedores, vai achacar e pagar em 3, 4 meses de colocar. Então,
Eu fui presidente da Ampro, né, presidente executivo da Ampro. Existia uma empresa, que era uma empresa, eu vou dar nome aos bois porque a situação já foi resolvida, chamada Ambev. Quem trabalha com Ambev sabe como é que é. A Ambev pagava era 180, era assim, dependia do evento, era 120, mas você tinha que depois apresentar relatório para receber tal. 120 só depois da aprovação da nota. Exatamente. Era pior. Então, assim. Não, tem que falar o nome. Tem um nome bonito, a PO. Então, aí eu tive a sorte de encontrar pessoas corretas na Ambev e falei, cara, vocês sabem que vocês são os bandidos das rodinhas? Quando se fala de empresa que contrata mal, são vocês são... E aí eu consegui ter lá uma pessoa e, o resumo de uma longa história, a gente conseguiu rever os prazos de pagamento para eventos, desde que com algumas condições que foram pré-estabelecidas. Se você é uma empresa independente só brasileira, você recebia até em 30 dias. Se você é parte de um grupo multinacional, você recebia em 60, se fosse mais de 1 milhão. Enfim, o que eu acho que assim, as instituições elas têm um papel fundamental de botar o dedo na ferida e lá em cima de começar onde a coisa nasce. Eu não pertenço a esse mundo de vocês, tá? Esse mundo de 120 dias, 180 dias, 100 dias. Isso aqui para mim, eu vou lá para calaçar, vou lá para fora. Eu vou juntar lá com a Adele, né, Adele? Porque esse mundo não é nosso, concorda? Não é nosso. Eu não sei como é que vocês fazem, de verdade, tá? Aqui vai uma parte do que não há nada a ver. E é um pouquinho de... É sustentabilidade. Eu sei como eu faço. Eu não sei como é. Vocês viram banco. Ó a bola vermelha aqui, ó. Vocês viram banco. Vocês viram banco. Vocês estão financiando o evento dos outros. Eu não sei como é que vocês suportam isso. O meu mundo não tem isso. Ou paga à vista, ou paga antecipado, ou não entra no pavilhão. Mas aí, Paulo, só uma observação. Olha que interessante. Isso, olha onde a gente vai. O brasileiro é um pouquinho criativo. Aí é culpa do fornecedor, porque aí quem tem mais caixa, isso vira moeda. A culpa não é do cliente, não, você tem toda a razão. Aí a gente pega e fala assim, não, eu tenho caixa, então libera 180 dias. Então, assim, é um conjunto de fatores. Concordo. Mas o fator principal, o Alex está correto, eu acho que é assim, e a conscientização, por que eu... Tem um pouco do cliente também. É do cliente. A Luana está aqui na minha linha, ela não me deixa mentir. Eu faço parte do conselho da Lagev também. E uma das coisas que porque o lugar certo para discutir é lá nas associações. Não adianta virar porradaria, claro, senão você se queima, não vai resolver nada. E onde a gente discute, mas é difícil. Lá na Lagev, por exemplo, é uma associação mista de clientes e fornecedores. E assim, são discussões enormes em cima disso, mas eu acho que a coisa do advocacy, que é uma batalha muito minha, inclusive, porque se a gente não falar, as pessoas têm medo de exposição, todo mundo fica com receio de retaliação, e eu não faço isso, eu falo mesmo, porque o movimento, não adianta a gente ficar floreando, eu não vou falar porque ela não vai mais me contratar, eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que é essa provocação que a gente precisa fazer um pouco mais, entendeu? Eu acho que é ter rodas de conversa um pouco mais sérias, com pessoas mais sênior. O mercado ele está passando por um problema. Os gestores estão bem fracos, né? Não, começa pelo seguinte, né? Vai ter um evento, então. Beleza. Manda para 10 agências. É isso. Onde já se viu brief para 10 agências? Então, não existe, meu. E às vezes você manda, eles pegam e passam todo o seu briefing para a agência que eles querem. Então, assim, eu acho que esse era um problema aqui na Ampro, isso era um problema seríssimo. Mas eu acho que o mercado realmente precisa mudar. A gente precisa falar. Você não pode ter medo de falar, né? Por exemplo, lá fora, Estados Unidos, você paga antes. As mesmas empresas que cobram farma aqui querem pagar com 80, 90, 120 dias. Então, assim, é um absurdo. Por quê? A gente permitiu. E aí o que o Rafa falou, quando o fornecedor tem caixa, isso vira moeda de troca. Então, para ele é importante. Não tem problema, eu tenho dinheiro, eu tenho caixa que eu posso fazer. E não existe associação, né,
pelo menos de algumas áreas, seja tão forte para brecar isso. E aí é onde que a gente tem que falar? Na Lagev, que é um ponto que ano passado foi trabalhado o ano inteiro isso, e esse ano também se fala. O Rafa participou, acho que, de um painel lá falando sobre isso, sobre pagamento. Então, assim, a gente precisa não ter medo, a gente precisa falar para tentar mudar o mercado. E esse assunto surge porque, na verdade, de novo, né? Ao começo da fala, CSG é caro. Então, se é caro, sem dinheiro, não faz rir, né? Quer fazer rir? Mas você sabe que eu acredito no movimento dos grandes, porque é assim que funciona. Vai se equivocar quem achar que quem vai fazer o movimento são as empresinhas. Não vai. Então, a partir do momento que o grande e vocês grandes começam a se movimentar, a gente também, o povo vai atrás. Vira regra. Eu já vi isso acontecer no mercado várias vezes. O próprio relatório, quando veio pesado, e aí era uma empresa muito grande falando, e todo mundo foi no vácuo, né? Então, assim, o que precisa de fato, tá tendo um apagão, esse é o problema. Assim, eu vou falar no meu setor, tá? No meu setor tá tendo o gestor de viagens e eventos, que cuida disso daí e tudo mais, o gestor que está cuidando do marketing, ele está enfraquecido. Ele é o cara que ele está enfraquecido, ele não tem voz, isso é uma discussão. Então o que acontece? Ele não consegue empurrar. É uma multinacional que vem uma porrada lá de fora, a pessoa que está ali tocando o negócio não tem força para fazer mudança, fica com medo de perder o seu emprego e não provoca isso. Então, o mais incrível, a mesma gente empresa, discutindo isso aqui. a mesma empresa que faz esses movimentos no setor hoteleiro é a mesma que me contrata muitas vezes ao Transamérica, ali a Deli. É o mesmo, tá? E que para nós tem um tratamento pela exigência, como é comum entre nós o mesmo movimento, e aí existe uma convergência. A pandemia, de verdade, a pandemia mudou um pouco. Os fornecedores os clientes começaram a antecipar, pagar. Eu falei, gente, que maravilha, agora vai. O que aconteceu? Voltou tudo para trás, pior. E sem isso não existe ESG. O Paulo, Concorda? Concordo. E empatia Concorda? não, tem, Eu empatia concordo não existe, plenamente. né? Empatia não existe. Mas Só eu não existiu queria, na olha, pandemia só frase bonita. eu não queria que a gente fosse embora nesse clima aqui Sim, de tenso, que né? terra arrasada. Porque Ao nós estamos contrário, chegando no final. oportunidade. É assim, tudo isso que foi dito aqui, aí eu olho para cá e eu vejo o Rafa preocupado com ESG, tanto é que eu tenho a sorte de prestar serviços da R1 para que eles melhorem os processos, melhorem não, que vislumbrem possibilidades, né? Quando você diz, Paulo, que é caro fazer ESG, é que você da ótica de um espaço, de um equipamento, você tem investimentos que são realmente pesados, mas eu atendo clientes na hotelaria, que são ícones do mercado, Royal Palm, Sheraton e tal, que começaram ESG com saving até. No primeiro momento, a partir do momento que você entra no mercado livre de energia e você passa a comprar energia mais barato, passa a carimbar aquela energia de uma maneira diferente. A partir do momento que começa a olhar para todos os recursos, para a água, você tem até saving às vezes. E algumas atitudes dentro do espectro todo de ESG, elas não necessariamente exigem investimento. Eu estou falando de uma maneira geral do mercado. Quando você fala de um equipamento, estava aqui para você realmente... Por exemplo, o Rafa, eu sei que ele troca os seus equipamentos com uma periodicidade e tal, e ele vai estar sempre oferecendo equipamentos que têm um consumo de energia menor a cada troca que ele faz. Porque o equipamento já vem com tecnologia, né, de saving já aplicada nele. Então, o que eu acredito, para a gente não sair daqui com esse gosto amargo de que as coisas não estão funcionando, eu acho assim, como eu mostrei ali no quadro inicial, nós temos um processo, e é uma transição. Essa transição, ela acontece por amor ou pela dor. Quando que ela é pela dor? Quando vem um cliente e fala assim, pergunta lá no Cidade Center Norte, qual a sua política ESG?
Se você não tem essa política, você pode perder negócios. É fato. Então, eu acho que essa onda é uma onda que ela não é só altruísta, não é uma onda só somos bonzinhos, queremos fazer tudo melhor para a humanidade. Ela é uma onda também que acompanha exigências de negócios. Então, eu quero acreditar, quero terminar esse painel querendo acreditar que todos estão caminhando um pouquinho mais, tropicando aqui, tropicando ali, roubando no jogo aqui, roubando no jogo ali, mas todo mundo está olhando para o norte mais sustentável. De alguma maneira, está olhando para o norte mais sustentável. Constatando que tem gente que rouba no jogo e você fica puto da vida com isso quando acontece, porque eu falo, eu estou aqui jogando de bonzinho, entre aspas, né? E vem alguém lá e rouba no jogo. Mas então, eu queria só uma última palavra de vocês, já que nós estamos com 3 minutos, né? Para terminar. Só assim, essa palavra final de como é que vocês veem a evolução. Se realmente a gente pode contar com uma evolução mais positiva de SG daqui para frente. Bom, primeiro, agradecer por eu participar desse painel. O Paulo já assumiu aqui o compromisso comigo, vai ser tudo TES lá, agora ele vai colocar TES no pavilhão, não é mesmo? Não estava falando ali, já assumiu. Mas assim, eu acho que tudo é uma grande oportunidade de fato. E as provocações que eu acabo fazendo aqui é porque eu acho que, de verdade, sem provocação, e a gente vinha aqui para... Eu não sou esse perfil, não é o meu estilo, então eu acho que provocar, desafiar, o que eu faço isso internamente, é uma responsabilidade muito grande, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que parte da gente. A gente precisa entender que não adianta compensar nada, a gente tem que parar de fato de gerar. Eu acho que o mundo está olhando, é insustentável, né? Então é uma coisa meio óbvia. E avisar para os grandes empresários que, de fato, caixão não tem gaveta, tá? Isso. Deixa eu ser breve, eu vou falar assim. O princípio de tudo precisa começar. Independente do tamanho, independente do investimento ou não, precisa começar. E a gente falou muito aqui de ambiental, mas tem também um outro lado, que é a inclusão, que você chegou a colocar, e que a gente deveria ter aqui 2 horas para debater, porque é um tema muito profundo. Nós recentemente criamos uma sala sensorial para atendimento de pessoas com distúrbio autista, né? Porque cada 36 pessoas, uma tem algum tipo. Então, entre nós aqui, com certeza, alguns de nós têm algum tipo de problema, ou algum tipo, não de problema, de uma diferença. E precisa, em algum momento, se colocar numa sala quieta para poder se restabelecer, e os espaços, às vezes, não proporcionam isso. Então, nós sentimos uma necessidade muito grande de criar esse espaço de inclusão, e nós fizemos uma parceria com o instituto chamado Red Dogs, se vocês puderem conhecer, vale a pena. Treinamento de cães de assistência. Esses dias está na moda, né? Saiu no Fantástico um cachorro que foi impedido de viajar com a sua tutora, e é um crime isso, porque o cachorro faz uma diferença profunda na vida de uma criança autista. E esse instituto trata de treinar cães e fazer doações para famílias que não podem ter um cachorro como esse, que custa cerca de R$60 mil um cão treinado em 2 anos. Então, nós adotamos 2 cães e proporcionamos isso dentro do Center Norte. Mas é um começo. Às vezes, uma coisa pequenininha multiplica e vira um ponto bem grande no futuro. Eu diria que vale a pena investir, sim, tempo, dinheiro, recurso e vontade. Eu acho que realmente também vale a pena. Eu acho que as empresas hoje, vou correr, elas estão começando a se movimentar, e há coisas que não necessariamente você precisa gastar. Quando você olha para inclusão, né, quantidade de pessoas pretas, mulheres, isso você não gasta numa contratação, né? Então, assim, existem pessoas boas, qualificadas, que querem trabalhar. Então, é só você saber procurar nesses locais. Eu acho que a gente precisa mudar, as pessoas estão mudando, o mundo vem mudando, e assim, a cobrança bate, né? Então não tem jeito, bate com você como pessoa física ou você como pessoa jurídica. Muito bem, então quero mais uma vez agradecer aqui a presença dessas feras aqui do mercado,
uma discussão boa. Eu, como moderador aqui, eu fiquei até tranquilo, porque já tinha, a coisa já estava rolando aqui, ó, deixa rolar, né? Aí eu preciso pedir desculpa, porque eu falei pra caramba. Não, muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a vocês por terem acompanhado. E vamos discutir mais. Vamos fazer acontecer. Isso é que é importante. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal.